semelhante. E o Luiz Carlos Merten, um brilhante jornalista do Estadão, fez uma matéria que ele foi 5, 6 vezes na galeria sábados, né, para poder falar sobre isso. Então, e contando essas histórias, né? Então, todos, né, que passaram pela galeria, que é uma grande quantidade de pessoas, porque isso está no inconsciente coletivo, como diria Jung, né? Está dentro da alma do paulistano. E não só paulistano da cidade de São Paulo, mas paulistano do Brasil, in the world. Né? Não é só nesse nosso espaço, não. Ele está realmente na cabeça das pessoas que passaram e continuam passando. E isso, na verdade, é um fenômeno antropológico, né? Porque aos sábados pela manhã, como o Luiz Carlos Merten citou na matéria dele, falando desses púberes, dessas crianças com 10, 11, 12 anos que trazem seus pais e passam esse ritual de passagem como se fosse uma magia. Né? Uma magia antropológica de fato. E essa matéria também, o Luiz Carlos Merten se baseou numa dissertação de mestrado de uns meninos lá da Unicamp Campinas, que fizeram na Galeria do Rock, e ele se baseou nessa matéria e fez uma matéria brilhante, assim como outras, né, que apareceram. Só para contar essa história para vocês. Né? Seria importante o Toninho falar, né, sobre a Galeria do Rock. Mas antes eu tenho que... Não, peraí, você chegou agora, né, nosso hoster principal do podcast. Mas cheguei. Chegou atrasado. Alma e espírito. Mas foi por um bom motivo, né? Nós queremos saber, fechou ou não? Olha aí, estão colocando na berlinda. Catelli, se fechou, tudo bem, tá desculpado. Agora, se não veio com a proposta... Ele quer a proposta. Ele quer a proposta, não, quer negócio fechado, negócio na prática. Nós estávamos esperando aqui, todos ansiosos, para saber do resultado. Toninho, vamos lá. A gente já teve várias conversas, né? E acho que a gente queria muito dessa conversa, das conversas que a gente teve, trazer essa conversa aqui para nossa audiência, né? E, assim, acho que um tema bem forte na questão empresarial e de sucesso, né, é cultura, né? Cultura das organizações. Eu conheço seus filhos, né? A empresa é a cara do dono, o filho é a cara do pai, né? E eu vejo a organização, né? Como o Marconi é um cara metódico, é um cara organizado, disciplinado. E uma vez eu, conversando com um VP de uma empresa, ele falou: Eliseu, tem hora que 10 mil resolve o problema de uma empresa, tem hora que 10 milhões não resolve mais, porque o problema já é cultura, né? A empresa cresceu com uma cultura errada. Vamos falar da galeria lá. Qual foi o turning point ali, o ponto da virada, para colocar um pouco da sua cara ali, da cultura do Toninho, que fez com que ela se tornasse o que ela é hoje? Que eu vejo lá essa coisa, né, da disciplina, da diligência, da organização. Qual foi o ponto da virada ali para essa coisa começar a acontecer e se tornar um organismo vivo que é hoje, né? Porque hoje ela não depende de você, hoje ela já tem processos e métodos para funcionar aí mais 100, 200 anos, né? Vamos lá, conta aí o ponto da virada. Você disse a essência da nossa conversa, o essencial. Qual foi o grande valor do nosso trabalho? Foi agregar um valor cultural a um espaço que era meramente comercial. Esse é o diferencial. E isso se traduz para a vida. É como você falou, os meus filhos têm alguma coisa de mim, assim como eu tenho algumas coisas dos meus filhos. E vocês todos fazem parte disso. Vocês todos fazem parte dessa alma. Eu aprendo muito com vocês o tempo todo. E essa cultura é que gerou esse valor agregado que deu essa força de humanizar essas relações, de trazer de fazer da galeria um potencial que as pessoas não acreditam. Por que acontece isso? Por que a galeria tem essa referência? Por que ela tem essa força dentro dela que extrapola a condição física do espaço? A Galeria do Rock não é só mais aquele espaço físico. O nosso país não é só aquilo. Nosso país é todo o Centro Novo. Em todo o Centro Novo tem parte da Galeria do Rock. O Centro Novo, nos restaurantes, nos estacionamentos, as pessoas todas falam: pô, Galeria do Rock, eu dependo da Galeria do Rock, eu preciso. Então, quer dizer, Eliseu, a Galeria do Rock, o país Galeria do Rock, cresceu.
se ampliou. Agora, a nação Galeria do Rock está no mundo. O mundo, quer dizer, esses contatos que você falou, que eu acabei falando também, está não só no Estado brasileiro, mas está no mundo. Porque, de uma maneira ou de outra, em vários pontos acontece isso. Eu fui convidado, em algum tempo atrás, para conhecer, a convite de uma ONG, né, nos Açores, de Portugal, para falar da importância econômica da Galeria do Rock e seus relacionamentos. O que nós construímos. Né, nós ajudamos a potencializar a economia, não só da cidade de São Paulo, não só do entorno, mas do país. Virou um grande case, né? Economicamente falando. Por outro lado, eu fui para Paris também, a convite de uma outra ONG, para contar a história da importância cultural da Galeria do Rock no inconsciente coletivo. Como que isso se produziu, como isso se trabalhou. Foi maravilhoso contar essa história, que é mais ou menos isso que eu estou contando aqui. Sim, esse tema é que a gente consegue, nosso tema aqui é negócios na prática, né? Como que a gente vai levar para o empreendedor, para o pequeno empreendedor, não perder a mão, porque o que você fez foi até além de construir algo com cultura, porque já estava deteriorado, né? Em algum momento se perdeu a mão ali e teve que se renovar algo, né? Quando você começa uma empresa do zero, estamos à frente de 2 grandes empreendedores ali, é mais fácil você não perder a mão quando você está com esse tema cultura. Pô, essa pessoa não está muito alinhada com os meus valores, vou tirar. Mas quando você está com algo que já está deteriorado, que de alguma forma perdeu a mão e precisa transformar, não é mais difícil, né? Então, foi sempre num método tradicional ou teve algum momento ali, Toninho, que teve que usar um pouco do jeito brasileiro ali, teve que entrar numa linha assim um pouco mais de confronto? Teve confronto, Toninho, lá nesse aspecto lá na galeria, ou foi tudo um mar de rosas? A gente queria entender um pouco disso. Antes do Toninho responder essa pergunta do Eliseu, que ele já chegou querendo saber a cereja do bolo. Né? Então vamos deixar para o final. Ele está emotivo, vamos ver se vai vir proposta. Eu estou curioso da proposta. Emotivo, olha. A Galeria do Rock, todos sabem, até para quem, acho que muito difícil alguém que não conhece a história, mas sabe que foi um grande case de requalificação e de retrofit da cidade de São Paulo, que inspirou muitos outros, e até hoje algumas outras instituições e empresas estão tentando entender esse caminho que o Eliseu e todos nós aqui queremos saber. Mas um pouquinho antes disso, Toninho, eu queria entender um pouquinho da sua história, da sua trajetória que levou você... Eu às vezes me pergunto que hora que você dorme, né? Porque você tem muitas atribuições, é diretor de um monte de instituições, o Procentro, do qual também faço parte, o Eliseu também, que é uma instituição ali que está atenta em todas as dores do centro, tentando entender o que a gente pode fazer para melhorar o centro, articulando, conversando, tendo conversas com iniciativa pública e privada para entender o que a gente pode fazer para melhorar o centro. Você, como líder de todas essas instituições, um grande mestre para todos nós, a gente tem a curiosidade de entender como foi sua trajetória, como que você começou. Vocês estão respondendo tudo. Na verdade, a sua pergunta é excelente, não vamos nos perder disso daí. Essa vai ficar para o final, né? Porque são muitas histórias. De João Kleber aqui. As pessoas falam, né? Como que é? Como que você administra tudo isso, né? Você administra esse andar aqui? Não é só andar, é o todo. Né? Porque as pessoas não conseguem compreender aquele volume, principalmente quando chega aos sábados, né? Quando sextas-feiras, sábado, ou quando tem evento, como teve o Lollapalooza agora, tem a gente do Brasil inteiro, né? Juventude arrebentando, tarde de autógrafos, quer dizer, é fantástico o que acaba acontecendo no dia a dia, no cotidiano lá. Isso tudo faz com que a gente volte para a minha história, né? Que valor que acabamos agregando a isso tudo. Sua formação, você estudou sociologia e ciências políticas, é isso? Certo. Uma delas. Todo jovem vai em busca dos seus sonhos, né? Eu era um sonhador, continuo sonhando até hoje. Estudou convidado, hein? Cara organizado. Você é amigo, pô. Não colher de chá inteligente, né? Se deixar só os bagunceiros, vira bagunça. Então, bom, eu adoro a vida acadêmica, eu sempre gostei, né? Sempre achei fantástico, eu vibrava com os cursos que eu fazia, né? Eu fiz o Colégio Equipe, onde hoje tem a Praça na Caio Prado ali, que eles construíram uma praça maravilhosa. Então era um lugar encantador ali, o Colégio Equipe, na Caio Prado.
E dali formaram inúmeros intelectuais, pessoas que hoje são pessoas que estão aí no meio acadêmico, né? E dali nós fomos para a Escola de Sociologia e Política, por quê? Porque nós éramos os sonhadores, queríamos reformar esse Brasil, queríamos transformar essa coisa em alguma coisa de melhor, de maior. Então, o nosso sonho diretamente acabou me levando eu para a Escola de Sociologia e Política, onde todas aquelas camarilhas, né, da época estavam presentes, né? E aquilo, vocês não vão saber, depois vocês dão uma pesquisadinha no Google, vocês vão ver. Mas nós tínhamos vários grupos dentro dessa Escola de Sociologia e Política, que era Libelu, Convergência Socialista, Val Palmares, MR8, eu era MR8, porque tinha um fulano lá que eu era fã dele, o nosso Che Guevara do Brasil, né? Enfim, eram vários grupos, várias tendências, e eu ficava assim, procurando entender aquelas brigas que eu participava também do diretório acadêmico. Então, nós tínhamos todo aquele agito na Escola de Sociologia e Política, e a gente vivia sob pressão, né? Era um momento de viver pressionado, assim, de uma maneira atroz. E as pessoas viviam apavoradas, né? Porque era uma busca de trazer, de repressão. Então, era um momento assim, muito difícil. Saímos dali. Eu fiz 2 anos, saímos dali em grupo de 16 alunos, né, desses movimentos, e fomos prestar vestibular na escola, na Faculdade Casper Libero. Aí fomos lá, me formei, fiz jornalismo na Casper Libero. Mais uma formação, então, jornalismo. E a partir de jornalismo, fiz 2 anos de administração na PUC, aí mais 2 anos de cinema na FAP, fiz pós-graduação em administração e marketing, porque eu gostava de vida acadêmica, sempre adorei. E aí chegou a Galeria do Rock e me barrou em tudo. Eu era diretor de marketing de um sindicato, das empresas fotográficas do Estado de São Paulo, e era todo o Oriente estava lá, era só japonês que tinha no sindicato, né? E aí eles me escolheram, né? Me acolheram e ficamos muito próximos. Eu era, entre eles, era o único que falava um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês, né? Então, quando tinha feira internacional, eles mandavam que eu fosse. Então eu ia. Eu acabava indo e participando dessas feiras internacionais, né, só para poder entender o que eu fiz nessa aí. Aí saí dali, passou algum tempo, mas fui fazer psicologia. Né, que era a minha formação, a qual me graduei. A concorrência aqui ficou parelha, hein? Ainda bem que é casado, né? Não sobra nada. Toninho, a gente tenta fazer o máximo aqui. Você percebe que eu sou maloqueiro aqui, né? O cara que interrompe, que fala errado. Ainda bem que tem um pessoal aqui que é organizado. A gente tenta fazer com ter o máximo que o cara que está empreendendo agora, que está começando agora, que está querendo ter ideias, a gente tire esse conteúdo desse arcabouço de experiências que você tem aí, né? E hoje, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, eu quero fazer essa pergunta, né? E o Rafael brinca comigo, né? Toda coisa nova que eu vejo, ele fala, agora você pensou em abrir uma fábrica disso, né? Você tá querendo ter uma galeria do rock, né? Tá querendo fazer ter uma igual, né? Uma sacada que já tem, estudar, hein? Olha aí, ó. 5 formações. Você tem quantas? 5 formações, tem uma. Então. Então corre para mais 4. Não é importante. Nós Sim. temos um presidente da República que não estudou nada. Foi presidente da República, então. Sim. Mas a pergunta na formação acadêmica não, isso não reflete não. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Toninho. Hoje, vamos dizer que você estivesse começando do zero, porque a gente vê muitos jovens com a ideia de ir para fora do Brasil, né? Aqui não tem oportunidade. E muitos empreendedores, eles entendem que onde tem problema tem oportunidade, né? Se você fosse começar do zero hoje, é claro, né, que esses dias eu ouvi uma frase que me marcou bastante, né, que a única maneira da gente entregar valor para a sociedade é ter na mentalidade over-delivery, né, que é você entregando mais do que você prometeu, né? Lá você entregou mais do que provavelmente você prometeu para os associados, né? O que você faria do zero hoje, no 2022, para empreender? Boa pergunta, muito bom, porque aí eu vou dar a essência do negócio. E que vocês aproveitem mesmo, quer dizer, a minha experiência, que é humilde, que é pequena, mas dá para fazer uma análise. Geralmente, quando você faz um trabalho com a alma, com o espírito, quando você tem empatia para aquilo que você está fazendo, e tem que ter, você sai do sonho
e vai para a realidade. Onde está a realização? A realidade. Sonhar, todos nós sonhamos. Peraí, cara, agora bugou aqui. É o filósofo da... Peraí, isso é muito profundo, né? Porque a essência, né, Toninho? Esse dia o Marconi me falou isso. Olha o seu filho aí. Eu tô direto falando com o Marconi, né? Falei, Marconi, por que aquele negócio fechou? Uma padaria, né? Ele, porque não tinha verdade. Falei, caramba. Uma padaria? Não tinha verdade. Falei, peraí, cara, verdade, volta lá. Não tinha essência. Esse dia o Rafael foi num restaurante italiano que não era italiano. Aí perguntou, mas quem que é o italiano aqui? Quem que tem esse costume da Itália? Não, a gente abriu um restaurante italiano. Aí não tem essência, não tem verdade, né? Fica difícil parar em pé, né? Mais ou menos isso, né, Toninho? É exatamente isso. Quer dizer, onde não há verdade, não há realização. Existe a teoria, mas a realização não existe. Então, para você ver que interessante, né? A educação que eu passei para o meu filho é aquilo que ele leva de essência nas suas realizações, nos seus negócios. O Toninho falou uma coisa interessante que eu escutei uma vez de um professor do Sebrae. Se você tem um sonho, por que você quer abrir isso aqui? É o meu sonho abrir isso aqui. Então, se você tem o sonho, vai sonhar. Que para realizar tem que ser muito acordado, né? Muito desperto, né? Um pouco disso que você falou, né? Tem que estar ali... Pé no chão, né? Pé no chão. E você realiza construindo. Você não faz nada no sonho, porque o sonho é alguma coisa do inconsciente. Agora, a prática é do consciente, do lavar as mãos, pegar na enxada e fazer. Aí que está a construção. Então, a resposta à sua pergunta é isso. Você tem que ir atrás do fazer, não do sonhar. Claro, um projeto é fundamental, mas para você fazer com que esse jogo aconteça, não é fácil. Não é fácil por quê? Porque você, a grande maioria da juventude, falta o conteúdo. Quando falta o conteúdo, você dificilmente realiza. Então você tem que levar o seu sonho à prática. O Maluco Beleza dizia, todo sonho sonhado por todos não é um sonho, é uma realidade. Peraí, mas fala quem que é o Maluco Beleza. O cara que nasceu em 2010 não sabe quem é o Maluco Beleza. O Raul Seixas. O pessoal pesquisar, também, né? O John Lennon também falou, a Yoko Ono falou também alguma coisa muito parecida com isso. Então, quer dizer, a realização está na prática. Arregaça as mangas. Não fique só sonhando que você não realiza. É sensacional esse conteúdo, porque a geração atual, né? Tem muita eu escuto algumas pessoas falar, cara, o que eu faço que pode dar dinheiro, né? A logística reversa, né? O que você pode fazer que você consiga fazer com verdade, com paixão, né? Que aquilo ali vai se tornar algo com realização, né? Você vai ter resultado inevitavelmente, né? Esse cara aqui é apaixonado pelo mercado imobiliário, por isso que ele tem resultado, né, Rafael? Tem como ser diferente, né? Um cara apaixonado pela arquitetura vai fazer bons projetos, né? Então, essa coisa que o Ocidente vendeu para a gente, que ser reconhecido pelo que a gente tem na carteira, faz a juventude procurar primeiro o que dá dinheiro. Não, o que eu vou ser, né? O que eu vou realizar primeiro, o que eu vou entregar para a sociedade, over delivery, para que eu possa realmente ser remunerado e acaba virando segundo plano, né? O que vai ganhar, né? É consequência, né, Toninho? Não, tudo se apanha pelo resultado. Se você tem resultado, é fruto de alguma coisa que você plantou. Se você não plantar, você não tem resultados nenhum. Ou seja, você tem que fazer, tem que realizar. Porque sem realização não tem resultados. Porque o que é o resultado? O que é o dinheiro? O que essa juventude fala sobre o dinheiro? O que é o dinheiro? Dinheiro é uma mera energia. É uma energia, nada mais. Porque e a energia é fluida, ela acaba. Amanhã, nós não vamos levar para o nosso caixão dinheiro. Nós vamos levar realizações. E isso será marcante na vida da pessoa que realizou. Agora, o dinheiro é mera consequência daquilo que você realizou. Estou cheio das frases novas, Toninho. Vou usar uma agora aqui. Esses dias eu escutei uma assim, patrimônio é o que você deixa para as pessoas, né? Legado é o que você deixa nas pessoas, né? A gente pode deixar um legado, né, para a nossa sociedade, né? Ser melhor, né? Que é o que o Procentro tenta fazer lá em relação a esse case da Galeria do Rock se perpetuar ali para outros cenários também, né?
Vou deixar meus amigos falar, senão eles vão brigar comigo aqui, cara. Seria interessante, né, Brancatelli e Eliseu também, nós sabermos, né, como que se deu a Galeria do Rock, o sucesso da Galeria do Rock, que a maioria dos nossos ouvintes, telespectadores, querem saber, né, esse case não só empresarial, mas também do retrofit que foi feito naquele lugar. Então, as pessoas querem saber mais, pô, como que ele fez aquilo, né? O que a galeria ela se tornou esse case absoluto de retrofit, de sucesso. Nós queremos saber mais sobre isso, né? E o pessoal até me dá um toque aqui que tem muitas perguntas aí, né, meninos? Que o pessoal tá perguntando. Pô, a galeria, fala para ele falar mais da galeria, que realmente é algo surreal, né? Algo no centro de São Paulo, onde as pessoas têm, né, essa visão que, poxa, centro para empreender é difícil, né? Não é tão bacana, falta zeladoria, e olha o grande sucesso que é a Galeria do Rock, né? Então fala um pouquinho pra gente, Toninho. Bom, quando nós pegamos a galeria, no dia seguinte, não fiz nada sozinho, é um grupo, né? Foi um sonho coletivo, a empatia já estava lá atrás, né? Um sonho coletivo voltado para a coletividade. Aí, esse é um dos segredos do retrofit. Anota essa, velho. Nossa, eu desci tá tudo gravado, isso daqui eu vou colocar no pregão da próxima quarta. Aliás, na verdade, o prédio era dirigido por um delegado de polícia, Manuel Camassa, era uma pessoa nobre, um gentleman, né? Mas ele não realizava. Ele ficava esperando que alguma coisa acontecesse e fazia do negócio um mero jogo contábil. E não é só isso, não é um jogo contábil. Você tem que ir em busca de realização, e realização não é jogo contábil. O jogo contábil traz resultado, mas não é o suficiente para poder fazer com que haja uma transformação. No dia seguinte, quando nós pegamos o prédio, desceu eu e o Chicão. Chicão era o nosso dos conselheiros, né? Que ano isso, Domingos Toninho? de Souza. Em 1993, vocês não tinham nascido ainda, né? Não. Então, Foi a época que você assumiu. Foi em 1º de abril de 1993. Mas Dia da mentira, hein? A primeira loja foi em que ano? Foi antes, foi lá em 74, era fotógrafo. Lá, então, mas para responder essa pergunta, que eu acho que é importante, no dia seguinte nós descemos. Aí eu e esse meu amigo Chicão olhamos um para a cara do outro e falamos: que merda nós fizemos. Caramba. Aí veio o zelador e falou: Torinho, sabendo aquele cara ali? Foi o cara que matou o taxista ontem. E ele está aqui fazendo a troca de armas que eles estavam fazendo. Meu Deus. Ele falou: porra, e estão fazendo também a divisão do dinheiro, que eles assaltaram alguém ali fora, e eles estão fazendo a divisão do dinheiro. Olha onde você foi se meter, hein, Toninho? Eu olhei pro Chicão, o Chicão falou: puta que merda. E do lado tinha um outro lá, um tal de Chapina, ele fazia a compra e venda de armas, que ainda era meio livre, né, essa coisa, e ele vendia armas para todo mundo, consertava armas, e os ladrõezinhos roubavam na região central e entravam dentro da galeria e faziam lá dentro, era território livre, polícia não entrava lá. Quando a polícia vinha, ela vinha com 2 camburões, um do lado da 24 de maio, outro lado da São João, e fechava e pegava, aí levava um monte de bandidinhos, né, para cadeia, lá eles faziam negociatas, aí no outro dia estava tudo de volta lá novamente. E, além disso, tinha o tráfico de droga, era pior que a Cracolândia, para vocês terem uma ideia. Nossa. Era pior que a Cracolândia. As pessoas não passavam por dentro da galeria. Você não porque se tinham sentiu medo. intimidado no momento algum? Sendo Não, intelectual? que nada, eu era um mero agente da laranja mecânica, eu era produto da laranja mecânica. Era punk, eu adorava Bakunini, Proudhon, entendeu? Então, quer dizer, eu era produto disso. E não tinha medo, não tem medo de nada. Quer dizer, o medo maior foi quando o delegado, no dia da Assembleia, que todo aquele staff deles, polícia de um lado, polícia do outro, o revólver do outro lado, e eu entrei e encarei. Mas eu já tinha encarado uma série de trabalhos antes, então, para mim, aquilo era mais um. E encaramos, enfrentamos, afrontamos. Você não tem coragem, você não pode fazer uma coisa dessa. Não, já fizemos. Você é delegado lá, aqui você é um mero condômino. E falei na cara, falando e recebendo. E as pessoas falam: pô, não é possível, como que você vai fazer essa... Olha aí, isso é uma Cracolândia. Eu falei: vamos enfrentar. Quer dizer, naquela época não tinha Cracolândia, mas era uma Cracolândia.
Imagine você entrar lá no meio da Cracolândia e tentar revitalizar aquilo, que é possível. Caramba, Tony, É possível. você fez o que o Dória não conseguiu fazer. Aí, Próximo governador de São Paulo. Viva Toninho! Mas, gente, isso é Dória, vamos marcar um café. Mas isso é muito fácil de fazer, gente. É muito fácil de se fazer, sabe? É Você só... considera que foi fácil? Porque foi anos de trajetória, mas hoje, se analisando, você fala, foi fácil. Não, tudo é fácil. Quando você tem aquilo que eu falei lá atrás, Verdade. vontade, determinação, você coloque as suas virtudes à sua disposição. Depois falamos um pouquinho sobre as virtudes. Mas quando você coloca suas virtudes à disposição de um bem comum, você gera empatia nisso tudo, você faz, você inicia. A pergunta ela iniciou do retrofit. Não existia retrofit naquela época, porque o termo não existia ainda. Era reforma. Reformas? Vamos fazer reformas? Iniciamos com 16 reformas simultâneas. Mandei algumas fotos para Eliseu ontem. Né? 16 reformas simultâneas. O prédio estava abandonado. O piso solo, todos os dias, era vazamento para todo mundo lado. Você via fezes, aqueles peixes japoneses, toroço, né? Circulando pelos corredores, e tinha restaurantes lá que ofereciam comida barata e as pessoas iam lá e comiam numa boa, sempre porque era muito barato, e até os noia da época também iam lá tomar cachaça que era 10 centavos a cachaça. Então eles iam lá, saíam torto, bêbados, para vocês sentirem o que era aquilo, né? Que condição nós pegamos aquilo tudo. E fomos encarando, né? Nas primeiras semanas, só para vocês terem uma ideia, não vou falar disso aí, que é uma história, não tem nada a ver com retrofit, mas é a essência da questão cultural, né? Quer dizer, eu como estava fazendo naquela época administração e marketing, né? Eu falei, pô, isso aqui é um case que dá para poder, um case, não existia esse termo também, é um caso que a gente pode resolver de uma maneira legal e fazer disso aqui um espaço cultural. Porra, vamos pegar isso, tem um valor, mas só que rock and roll naquela época é maldita. Era coisa de roqueiro, subversivo, pessoas que usavam tatuagem. Tatuagem é uma coisa de cadeieiro, de bandido, de ladrão. Olha o que nós fizemos, uma revolução cultural que nem Mao Tse Tung conseguiu fazer na China. Nós fizemos na Galeria do Rock. Porque nós colocamos nas mídias adentro a tatuagem, o piercing. A vida alternativa. Eram pessoas que frequentavam lá que não tinham onde trabalhar, porque eles usavam tatuagem. E nós criamos todo um mercado. Então foi feita uma revolução silenciosa que acabou virando uma novela da Globo, da maior mídia nacional, que se baseou no meu trabalho, criou 2 personagens, um era o síndico, e não era tão bonito como eu, é claro. Olha só que interessante isso, hein? Que era o Antônio Fagundes, né? Que ele era o síndico da novela. Que honra, hein, para o Antônio Fagundes. Interpretar o papel do Toninho da galeria. E o outro era o líder dos lojistas, né? Que no encerramento da novela, fomos lá para o Rio. Aliás, tem que falar da abertura da novela. Sabe onde foi a abertura da novela? Aonde? No Cine Marabá. Marabá não, Marrocos. Que hoje está jogado ao lixo. Jogado, que dá uma tristeza, dá uma dor muito grande, porque eu vi aquilo vivo, aquelas cortinas de veludo vermelho, aqueles pisos de mármore italiano, tudo está funcionando perfeitamente. E esses governos malditos acabaram com tudo aquilo. E falam em derrubar o prédio. Puta, isso me deixa muito louco. Quer dizer, é uma coisa tão simples de fazer, mas a burocracia do Estado brasileiro impede tudo que isso aconteça. O encerramento foi lá no Rio. Aí sim saem essas brincadeiras. Aí eles chegavam, Fagundes, esse é o verdadeiro. Ó. Não é você não fake. Falava fake, não era fake. Você é fantasia, esse é o verdadeiro. E aí saem essas brincadeiras. Carioca é sacana pra caramba, né? E aí nós fomos ver, passamos em alguns cantos, e eles falavam assim, Toninho, vira pra cá, os produtores cheios de sacanagem, né? Eu olhando pra cá, falava, que legal. Aí, agora, peraí, vira pra cá. Quando eu virei, olhei, eu falei, deu um boom, falei, pô, aqui é a Galeria do Rock. Eles reconstruíram a galeria e os entornos. Olha só. Lá no Projac. Um negócio assim absurdo.
Até as escadas rolantes os caras construíram, só que eram 3 andares, tinham fotos disso aí, lá uma hora eu mostro para vocês. Mas então, quer dizer, essa fantasia que é a questão que deu a essência cultural ao espaço, foi isso tudo. Mas nós temos que falar do retrofit. Começamos com 16 obras simultâneas, e essas obras não paralisamos o prédio. Alguns engenheiros, algumas pessoas... Você tinha experiência com gerenciamento de obra? Só da minha casa, né? Aprendeu na prática. É na prática, é tudo na prática, gente. Olha aí, ó. Quem carregou marmita e comeu uma comidinha feita em casa, deliciosa, saborosa, na hora do almoço, com prazer, a vida é sempre um grande prazer. Né? Só o fato de nós estarmos vivos aqui com esses 100 trilhões de células, né, que compõem o ser humano, é prazeroso. Então tudo isso é prazeroso. E a vida é feita de grandes alegrias e algumas tristezas. Mas vamos valorizar as alegrias e deixar a tristeza de lado. E vamos construir. Você só constrói nas alegrias, porque nas tristezas você lamenta. Acabou de fazer a música pro próximo carnaval. Olha aí, um filósofo vivo. Isso aqui vai ter que salvar e deu umas 10 vezes aí para poder gravar tudo isso. Toninho, vou deixar o Rafael falar um pouquinho, que ele falou menos, né, o Brancatelli, que eu tenho várias coisas aqui para falar para você. Porque eu estou querendo saber da coisa polêmica, né? Porque quando a gente fala de uma revitalização, de algo que está... Por exemplo, essa semana a gente tem um imóvel, né, de um proprietário ali no centro, né, em frente ao metrô Luz. Já tinha um prédio invadido, né? Ele pedia lá, acho que 6 milhões. E aí passamos lá esses dias, né? Invadiram, né? O próprio prédio do lado acabou invadindo, né? Então, a gente sabe que reverter esse tipo de situação e revitalizar nem sempre dá para fazer sem ter confronto, né? Mas entra naquela linha que você falou. Se você está com verdade, você tem coragem, né? Para poder confrontar ali com a verdade. Teve muito confronto lá, Toninho? Você não vai deixar de falar. Ele quer saber, Toninho. Toninho. Você vê que ele tá cutucando desde o início. Uma vez eu falei com o Rafael o seguinte, ó, você vê o Toninho daquele jeito ali, mas o Toninho é bravo, né? O Toninho quando tem que ser bravo, meu. Claramente isso que impacta, né? A figura do Toninho intelectual, um pensador, sempre com uma palavra amiga, de força. E a gente não consegue imaginar você ali tendo que ir para guerra. Não tem como, né? Uma das passagens, brevemente para falar para você, o Marconi e o Glauber eram pequenos, né? Estavam lá. Quantos anos? Acho que o Marconi com uns 12 anos, o Glauber com. Você colocou eles na guerrilha lá. Eles lá dentro. Todo índio leva os seus filhos para caçar, para poder aprender. É lá que se aprende. É ali que você cria a sua personalidade, seu caráter. Isso é força. Né? É uma força que, infelizmente, a nossa sociedade hoje em dia desperdiça. Sim. Não permite que as crianças trabalhem com menos de 16 anos. Tá poupando e Agora, o que você está fazendo? Está criando um aviãozinho para servir para tráfico de droga. Então, gente, eu trabalho desde 11 anos em empresa mesmo. Os meus filhos estudavam, né? Iam porque não tinham que ficar em casa, na verdade. Agora, pergunta se eles foram infelizes. Pergunta se em algum momento eles tiveram algum trauma disso. Pelo contrário, viveram momentos lúdicos, né? De estar ali, eram livres, né? E caminhavam. Então, uma dessas passagens para contar para você como é que era, nos primeiros dias, nós estávamos lá nas lojas, o Marconi e o Glauber, uns 3, 4 metros de mim, um cara lá com uma carreirinha cheirando. Carreirinha, né, cheirando em dólar ainda, né, que eles tinham essas manias. Eu fui lá, dei um tremendo tapa na carreirinha. Ela ficou maluca, tio, qual é que é a sua? Eu falei, aqui é o meu pedaço. Seu pedaço já foi, cara, isso já era, você não tem pedaço nenhum, some daqui agora. E o cara falou, não, você não pode fazer. Não, eu estou fazendo. Se você não continuar nessa, eu vou te arrebentar aqui mesmo. Caramba. Aí vem o meu segurança lá perto do elevador, olhando, mas não saía do lugar, né? E eu tive que enfrentar o cara. Eu não podia deixar de fazer, porque o Marconi e o Glauber estavam na minha frente. E o cara cheirando a carreirinha ali. Eu falei, aqui não, acabou. Só para vocês terem uma ideia. Agora,
briga entre headbangers e góticos, skinheads. Eu administrei isso tudo. Era duro, cara. Caramba, Tony, Era um jogo duro. você Mas foi- eu vi garrafas serem quebradas na cabeça do outro, garrafas de cerveja, põe, aí o melado cai assim na sua cara. Era muito comum. Era Tentando muito trazer comum. para a prática, isso a gente vive nos negócios, né? Claro, não no high level como você viveu lá, né? No nível assim máximo de estresse, mas você acredita que tem hora que tem que confrontar, né, Toninho, com a verdade? Porque quando a gente deixa de confrontar, o problema vai virar lá na frente, né? Aquele incêndiozinho vira uma coisa incontrolável, né? Tem que confrontar, né, Toninho? O empreendedor não Claro. pode ter medo de confrontar, de entrar no confronto, né? Uma das virtudes maiores do empreendedor é a coragem. Eu estava falando com o Rafael agora há pouco. Agora, para você ter essa virtude qualificada, você tem que trabalhar o quê? As suas características pessoais, as suas forças internas. E 3 dessas forças, que são mais importantes, é a bravura, é a perseverança, é a determinação. São 3 valores, características do indivíduo que pode potencializar e levar as pessoas a terem coragem. Então, para ter coragem, você tem que ter ela na sua consciência, viva. Senão você não é um virtuoso da coragem. Por isso que poucas pessoas têm essa virtude dentro delas, né? É uma das especialidades que eu fiz dentro da psicologia, e eu trabalho muito as virtudes nas pessoas para potencializar essas forças internas, para catalisar e fazer as pessoas terem coragem. Não podemos acovardar em momento algum. Quando você empreende, você tem que ter coragem, porque você vai ter que ter coragem para enfrentar o peão que está ali na sua frente de uma maneira lúdica, respeitosa, com todas as diferenças, mas você tem que perseverar em cima disso. Você tem que estar ali no dia a dia conversando com isso tudo, conversando com o engenheiro, conversando com o entregador de mercadorias que vai atrasar, que vai faltar mercadoria, que vai ter, conversando com o poder público, e você tem que ter coragem de enfrentar também, porque isso acontece. E aconteceu comigo na galeria 2 vezes. Fecharam o prédio e falaram que ia ficar 3, 4, 5 meses fechado. Fomos em cima, brigamos, e isso que virou novela da Globo, né? Isso aí. Cara, aqui é brabo também, viu, Toninho? Gosto de uma briga. Briga boa, né? Briga para Beleza. desenvolver, briga para crescer, né? É uma Não forma dá de pra brigar. isso, né? É também. uma forma de Não brigar. é só um mar calmo. Felizmente, Não. a gente tem que passar por algumas Hum. situações para a gente se impor como empreendedor, porque lá na frente o cliente vê que realmente nós temos valores, né? Não só o cliente, mas todos à nossa volta. Funcionários, colaboradores, parceiros, mostrar que realmente é que tem cabra macho, né? Tem palavra e responsabilidade. Com Olha aí, ó. certeza, somado à empatia, né? Isso. Nós nunca podemos perder isso de vista, porque as pessoas que estão ao nosso lado são nossos parceiros, Claro. nossos companheiros que vai ajudar-nos a crescer, né? Porque a gente fala, né? A gente tem 2 tipos de companheira na vida, né? A mulher que ajuda e a mulher que não ajuda. A mulher que ajuda te faz crescer, a que não ajuda te leva para a falência. É a mesma coisa no relacionamento de trabalho. Se você tiver parceiros que vestem a camisa e a coisa caminha, flui muito natural. Lá na galeria eu tenho 50, é uma empresa média, 50 colaboradores em média, que eu posso viajar, vou para o exterior, vou para qualquer lugar, mas eles estão lá ao meu lado, fazendo, trabalhando. E eu sempre procurei me comunicar com ele, estar presente, né, apesar da distância, muitas vezes, mas estou presente. Tanto que hoje em dia está fácil, tem celular, tem tudo, né? Nós podemos estar em qualquer lugar do mundo e gerando os nossos negócios, fazendo funcionar. Mas naquela época não. Quando surgiu os primeiros meios de comunicação, era um rádio de israelense desse tamanho, que falava em 10 quilômetros. Eu fui o primeiro a ir lá e comprar. Aquele radião que você saía com ele, em 10 quilômetros eu falava no entorno, porque eu tinha outras atividades, eu tinha outras funções sociais, econômicas, políticas, que eu não poderia deixar só cuidar daquilo propriamente dito, né?
Então, hoje em dia está fácil demais. Hoje em dia nós temos os meios de comunicação. É. Mas nada vai fazer diferença de você não ter coragem, de você não ter bravura, de você não ser perseverante nas suas buscas. E todos nós, em qualquer seja o setor, temos que perseverar, temos que ter bravuras, em alguns momentos, que é a coragem, é sinônimo da coragem. Ninguém quer se associar a um líder fraco, né? Todo mundo tem uma referência de um líder forte. Então, se você está à frente de algo e se você não tiver essa bravura e essa coragem, você não lidera nem tua vida. Quem dirá das pessoas que estão ao seu redor, né? E um negócio interessante que você falou é sobre lealdade, né? Nós falamos muito disso aqui, que nós não abrigamos lealdades rachadas. É muito bacana isso, né? Porque a gente tem que se doar. Se é leal, é leal. Se não é, não tem que estar junto. É fundamental, porque aí está a verdade, na lealdade, na gratidão. Eu sempre falo na gratidão, porque quando você é grato à vida, o universo te traduz em sucesso. Gratidão e lealdade têm que estar sempre juntos, porque se não houver, seja esperto, corte logo onde não há lealdade. E onde não há lealdade, não há gratidão. Então, seja perseverante, perspicaz, procure perceber e sentir isso. Quando você sentir que um colaborador não tem essas qualidades, corte. Simples assim. Tem que cortar, porque aí pode ter por trás disso um psicótico, um mau caráter, não é, que você vai identificar. Você falou de algumas coisas muito legais, né? Você falou, a gente aqui como empreendedor e as pessoas que assistem querem saber dicas na prática de como fazer suas empresas prosperarem, como a gente ser eficaz nos nossos negócios. Você falou algumas coisas muito legais, né? Então, a capacidade de não ficar só sonhando e ir para a ação, a capacidade de identificar as pessoas que são valorosas, que têm as virtudes. E o que mais que você considera que é uma virtude importante ou uma ação que o empreendedor tem que colocar na prática para ter sucesso? Você tem que colocar, na verdade, todas as suas virtudes, né? Mas só que as virtudes, a grande maioria das virtudes do ser humano está no inconsciente. Ela não está no presente. Vamos entrar um pouco para o campo filosófico e falando da minha área da psicologia, né? Que eu me especializei na psicologia positiva, e ela trabalha exatamente esses valores, essas virtudes. E todas as virtudes, elas são acompanhadas das características pessoais, né? E todos nós temos essas forças dentro da gente, só que nós não temos consciência dela. Porque quando você toma consciência dessas virtudes, e se você levá-las ao máximo, é o estado de iluminação que os orientais chegaram, né? O Buda, Cristo, Krishnamurti, enfim, todos os grandes homens. Desapego. Né? Desapego total, mas desapego com comprometimento, com responsabilidade. Porque nós vivemos num mundo capitalista e até o mundo socialista hoje está amarrado aos valores materiais. Então nós temos que ter um comprometimento com isso, sim. Nós temos que ir atrás de buscar ter lucro, mas sempre com aquela dinâmica. Respeito e lealdade. Entregando valor para a sociedade. Né? É claro, não, a sociedade é o fruto do nosso trabalho. Um dos sucessos da galeria, que eu sempre falo para as pessoas, por que a galeria teve sucesso? Como vocês conseguiram fazer tantas reformas simultâneas? Né? Falei, por simples razões. Idoneidade. Todo e qualquer dinheiro que os fornecedores davam para a antiga gestão, eu perguntava para eles, quantos que é que você pode dar? 20%, tá bom, então coloca isso no custo e me repassa isso para a empresa. Isso é que faz a verdade. Então é possível fazer todas as reformas de infraestrutura. Quantas reformas de infraestrutura estão acontecendo nesse país hoje em dia? Hoje em dia, com esses governos aí, muitas reformas de infraestrutura estão acontecendo e nós não estamos vendo. Assim como na galeria, nós fizemos reformas de infraestruturas que nem nós acreditávamos que era possível fazer. Nós trocamos lá 120 mil metros de cabos, de fios, sem paralisar a galeria. À noite era um pátio de obras e durante o dia tudo funcionando, né? Era uma coisa incrível, uma coisa de Deus mesmo, sabe? É aquilo que minha mãe deixou para mim como legado. Vamos fazer, vamos construir, vamos ser alegres, vamos ser felizes e vamos caminhar. Toninho, você falou de muita força, bravura,
Mas agora eu quero falar das suas fraquezas também, porque tem, né? Qual foi o momento que você falou, não, agora deu ruim, agora não vai, agora eu vou desistir? Porque assim, eu já tive alguns negócios, né, e alguns não deram certo, né? E as pessoas passam por isso quando elas vão empreender, né? Elas idealizam, de repente a coisa ali fica tão difícil que você fala assim, caramba, agora eu vou jogar a toalha. Teve esse momento que você falou, agora não vai. Um dia que você chegou em casa e falou assim, meu, Amanhã eu não volto. amanhã eu não volto, não vou voltar, não vou conseguir vencer essa guerra. Teve esse momento ou não? Olha, um pouco antes teve. Eu quando peguei a galeria em março, abril, 1º de abril, né? E a minha mãe faleceu no mês de janeiro. O que me deu coragem, na verdade, foi o falecimento da minha mãe. Se ela não tivesse morrido, eu não ia ter coragem de enfrentar aquilo. Por quê? Ameaça, recebi um monte de ameaças, né? Tráfico de droga. Ameaça? Ameaça, é claro, isso é natural. Eu tive até que trocar meu telefone. Troquei meu telefone porque tanta ameaça que eu recebi. Chegou a andar de colete ou não? Não, mas tinha um primo meu que era P2 da Polícia Militar, né? Então, e na época ele estava alocado lá para os Bandeirantes, né? E aí ele falou, Toninho, você não vai ficar assim, você sai dessa droga, você é maluco, meu, vai deixar seus negócios de lado para poder enfrentar essa coisa. Você tá maluco, pô, depois que a tia Gertrudes morreu, você ficou, todo mundo está falando que você ficou louco, você enlouqueceu. Aí eu falei, olha, você pode dizer, achar isso. Pô, eu falei, Toninho, você perdeu um negócio. Perdi negócios bons. Só a BMF me dava a cada semestre um serviço, eu era fotógrafo, né? De fotografia, classificação de algodão. BMF, que hoje é a B3, né? B3, Bolsa de Mercadorias isso, Futuras, eu fotografava para eles, né, para classificação de algodão. Eles davam de 18 a 25 mil dólares a cada semestre. Então, era um dinheiro bom, né? Que eu acabei deixando de lado. Você estava louco mesmo. Assumi a galeria do rock. Era um propósito, né, Toninho? Então, quer dizer, olha como eu não dou valor para o dinheiro, né? Que eu não dava valor para o dinheiro, porque não era o dinheiro minha questão. Minha questão era a realização. O dinheiro, para mim, não tinha grande significado nem grande importância. Esse meu primo mandou lá 6 P2, que ficou na galeria para pegar o tráfico de drogas, os bandidinhos, e como se fosse nosso funcionário, e fomos levantando e pegando, e fomos retirando essa gente, né? Agora, o fato da minha mãe falecer me deu coragem para não vou continuar. Pô, você está perdendo. Eu tinha empresa de fotografias, de formaturas, eu tinha em Curitiba, em Minas e São Paulo. Acabou ficando de lado também. Quer dizer, as pessoas pirou mesmo, o Toninho pirou mesmo, deixou todo esse negócio de lado. Gente, mas não é, o dinheiro é importante, mas quando você enfrenta um propósito, quando você tem um propósito na vida e você acredita no seu propósito, você vai atrás do propósito. Por isso que você fez uma pergunta que eu não sei muito responder isso, porque eu não tive tempo de encontrar momentos de queda, entendeu? A não ser num desses momentos, porque eu falei da minha mãe. Um desses momentos, um dos nossos conselheiros, ele chegou para mim e falou, porque ele queria pegar os 20%, 30% das arrecadações. Pediu para nós, no grupo, nossos conselheiros. E os nossos conselheiros... Ele queria fazer uma rachadinha. Queria fazer uma rachadinha. E nós falamos, não, aqui não, cara, aqui você não vai fazer isso. Pelo menos eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, e você não tem nada disso. Isso me magoou muito, isso me balançou. Que mau caráter, hein? Me balançou. Absurdo isso. De tal maneira pelo que você falou, de entender que passar por uma dificuldade dessa, da perda da sua mãe, você transformou essa dor numa espécie de fúria e de bravura para confrontar essas coisas. Exato, apesar de que isso já tinha aprendido com a minha mãe lá atrás, né? Ela nos ensinou a transformar essa realidade. Você quis honrá-la nessa trajetória. Na verdade, não só isso, né? Era um componente a mais. Quer dizer, para mim, ainda hoje, eu vejo as gargalhadas dela, as risadas delas no meio da galeria. Porque aquela juventude, aquela alegria, aquela energia, ela tinha dentro dela. Transmitiu para mim. Essa força está viva dentro, não só da minha pessoa, mas no caráter da Galeria do Rock. Então, essa força está presente, essa força é viva. E essa energia é que é transformadora. Por isso, Eliseu, que para mim, em momento algum, eu não lembro de alguma coisa que me
me derrubou, Caramba, me deixou cair. mais fã ainda. Mais fã ainda. Quem é um lutador de UFC perto do Toninho? Isso daí é lutador de verdade, ó. Toninho, Guerreiro. Eu vou fazer a minha última menção aqui, vou deixar meus colegas, pra gente não vai ficar caro aqui, né? Vai ficar caro o tempo dele, ele fechou uma $2 hora mil com a gente. a hora, o Gabriel já tá devendo, Quanto já que ele $2 mil. abriu a mão lá? Quantos? $45 mil. Isso 20 anos atrás. Mas 30, não, né? quanto ele vai cobrar pra dar esse coach pra gente aqui. Não, mas Toninho. isso é importante, só para mostrar para vocês, para quem empreende, para quem toca negócio, o dinheiro é importante, mas não é tudo. É. O dinheiro é parte só. Porque o mais importante, volto a frisar, é a realização. É você agregar um valor. No nosso caso, agregamos o valor cultural ao espaço comercial, que vieram outros valores, como turismo, gestão, participação política, econômica. Trabalhamos, potencializando tantas coisas, né? Que se nós formos contar, nós teríamos que, cada programa desse, nós teríamos que estar falando disso. Temos que estar conversando de cada detalhe, porque é muito rico, tem muita história por trás disso. Gerou um ponto angular ali para os outros fatores, né? Exatamente. Você fala muito de realização, né? Eu acho que uma coisa para a gente trazer na prática aqui, e eu já caí muito nessa pegadinha, olha, eu acabando com o microfone aqui, ao vivo. Qual que é a pegadinha, né? A gente, muitas vezes, o empreendedor, ele vai atrás do resultado. E você falando o tempo todo de realização, né? Nós temos um case aqui, que todos nós somos apaixonados, que é o Ayrton Senna. A gente viu o Ayrton Senna, quem não conhece muito o Ayrton Senna, né? Nós somos da época do Ayrton Senna, né? Inclusive, quando o Ayrton Senna morreu, a professora pediu para fazer uma poesia lá. Eu fiz uma poesia, foi o primeiro lugar lá. Nem sei o que eu escrevi lá, deve ter escrito alguma coisa bonita lá. Guardou? Não guardei, para provar que fui eu, né? Ótimo, perfeito, é isso, mas nós temos que guardar a nossa memória. Porque a memória é muito importante também nesse caminho. Então, Toninho, quando você fala muito de realização, aproveitando o seu lado filosófico, né? A pirâmide de Maslow lá, que você conhece, né? Na base lá está o fisiológico, né? E o Napoleão Hill fala que apenas 1% da população vai alcançar a realização, né? Autorrealização, que foi o que o Ayrton Senna conseguiu. Tava correndo por dinheiro, né? Ela tava lá com o câmbio quebrado, na loucura lá, com espasmo muscular, mas paixão, quero vencer esse negócio, não é vou ganhar $1 milhão, eu quero ganhar, eu quero ser o primeiro subir com esse troféu lá em cima, né? E eu vejo essa força em você de autorrealização, né? O segredo é pular essa coisa do fisiológico, da segurança, aquela linha que a nossa sociedade vive hoje, casa, carro, apartamento, vamos pular, vamos fazer o que a gente sente autorrealizado, que isso aí vai vir e a gente vai entender que isso aí nem é tão importante, né? Mais ou menos isso, né, Toninho? Na minha área da psicologia positiva, tem uma vertente interessante, que aprendemos a viver em estado de flow, de fluir, né? E esse estado de fluir te leva à plenitude e o bem-estar. Eu sempre falo para as pessoas falam, esse cara é meio louco. Mas eu vivo em plenitude, gente. A plenitude, eu vivo assim, numa plenitude fora do comum, né? A maioria do meu tempo, dos meus minutos, da minha vida, do instante, porque a vida está no instante. Independente da dificuldade. Que dificuldade? Quando você está nesse estado de flow, de plenitude e bem-estar, não tem dificuldade alguma. Não há dificuldade. Agora, o legal é você levar esse estado para as pessoas, que é o ideal. Como gostaria eu de poder levar esse estado de plenitude, de flow, de produzir para os 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. Porque aí o ser humano estaria numa condição excepcional, numa condição onde o homem é pleno, onde o homem é vivo, onde está a realização, a existência de fato está no presente, no momento, no instante. O passado é muito ruim. O presente é a vida e o futuro nos causa ansiedade. E o passado causa depressão. O segredo da vida é viver o momento. Esse momento que eu estou vivendo com vocês aqui, eu espero que os telespectadores estejam ouvindo, são momentos de plenitude. É isso que é plenitude. Olha que gostoso. Olha como nós estamos num clima saudável, vivendo aqui no estado de flow, que os nossos técnicos estão babando. Já acabou o programa, vocês continuam. Por quê? Isso nos leva, a todos nós, né, os meninos aí também, a estar nesse estado de flow que dá vontade de não parar mais. Esse é o segredo da existência. Dinheiro, resultado, trabalho,
é muito importante, mas não é tudo na vida. O bom da vida é você estar presente, como Mário Quintana dizia, né? A vida está no instante que passa. Fantástico, que coach. Vamos Isso aqui as finalizar, pessoas dariam 10 mil reais a hora. Antes de finalizar, Eliseu, nós queríamos entrar no assunto um pouquinho do centro histórico de São Paulo. Sim, ótimo. Né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns, né, pelo mundo, e eu vejo um potencial muito grande no nosso centro. Não só o centro histórico, né, o centro expandido também. Ele está abandonado, infelizmente. Falta zeladoria, né, falta infraestrutura, mas tem um potencial gigantesco no centro de São Paulo. Para mim, é um dos centros mais lindos que existe. Toninho, quando nós falamos de Galeria do Rock, automaticamente nós entramos nesse assunto do centro de São Paulo. Olha o case que é a Galeria do Rock. O case de gestão, o case de retrofit, um case de prosperidade, um case cultural, né? Depois vamos comentar um pouquinho sobre os aluguéis que são tratados dentro da Galeria do Rock, né? As lojas que são vendidas lá. É preço de metro quadrado de Berrini, de Faria Lima, de Juscelino Kubitschek, no centro de São Paulo, com a vacância mínima, baixíssima. Se nós pegarmos os AAA aí de São Paulo, não tem a vacância que a Galeria do Rock tem. Então, Toninho, esse assunto do centro, eu sei que é um assunto muito complexo, mas tanto eu, como Brancatelli, como Eliseu, nós estamos trabalhando algumas frentes de investimentos no centro de São Paulo, porque a gente precisa, né, ajudar o nosso centro, porque tem um potencial gigante. Eu sou do mercado imobiliário, né? Eu quero que o mercado imobiliário veja o centro de São Paulo como eu vejo. Um centro produtor, um centro promissor. Queria saber de você, Toninho, com a sua expertise, você que é apaixonado pelo centro também. O que dá para se fazer mais pelo centro? Eu fui para Nova York em 2019. Manhattan, né, tem a Times Square, que é fantástica, né, aquelas luzes maravilhosas. Eu fiquei olhando para aquilo, eu falava, caramba, por que São Paulo não tem isso? Fui jantar, fui almoçar, passei. A gastronomia lá é tudo mecânica, tudo parece que é soma de gostosos, saudáveis, saudáveis não, gostosos, né? Mas é pequeno, né? Tudo industrializado, tudo. São Paulo tem uma gastronomia fora do comum. Nós temos um potencial turístico fora. Nós recebemos na Galeria do Rock pessoas do Brasil inteiro que vêm nas feiras e acabam vindo buscar encomendas na galeria. Então nós temos um potencial turístico que é uma indústria fantástica, imobilizada. Então, gente, quando eu vejo, né, o Eliseu, Rafael, você apaixonado pelo centro, Marconi, meus filhos, Glauber, querendo realizar, querendo trazer, eu falo, já posso morrer sossegado. Porque vocês assumiram isso. Então, eu nem falo muito, nem dou muita opinião no nosso grupo, né, no Procentro, porque vocês é que têm que realizar, vocês é que têm que vivenciar essa experiência. Vocês que estão com esse compromisso, e nós precisamos muito da força de vocês, da energia de vocês, porque é fácil de fazer e transformar esse nosso centro. Fácil. O problema as amarras estão nas instituições que estão podres. As políticas públicas. Políticas públicas totalmente comprometidas com um viés ideológico que não leva a nada. Você enfrentou muita burocracia na época, a gente estava falando de retrofit, né? Essas 16 obras que você fez simultaneamente, todas as outras demais, a burocracia você considera que atrapalhou muito? Eu levei quase 15 anos para poder conseguir o AVS, Nossa. o AVCB, porque era um tal de vai para de APH, volta para cá, vai e volta, e eu ali navegando, né, pisando em ovos o tempo todo. Conseguimos, né? Hoje a galeria, estruturalmente, ela é um prédio que não deve nada a qualquer prédio mais moderno que há na cidade. Só os cabos que nós colocamos são os cabos quádruplos, de acordo com a BNT, mais ainda do que o pedido da BNT, são
4 cabos de energia que consegue triplicar a energia, se eu quiser colocar, vai triplicar. E nós estamos com tudo preparado para receber mais energia, que sabemos que no futuro vai precisar. Não é? Porque a energia será fundamental e vai ser um dos grandes formas de atravancar nosso desenvolvimento. O país tem que pensar nisso tudo. Então nós já estamos preparados com todo esse potencial. Esses cabos são aftox, anti-chamas, que os prédios mais contemporâneos que se vendem isso em termos de marketing, né? Nós temos lá dentro todo o sistema hidráulico hoje em dia é com cobre. É coisa que vai durar 500 anos. Como era fazer todas essas intervenções respeitando as questões arquitetônicas, históricas, de patrimônio? Como foi essa experiência? Boa pergunta, quer dizer... Tem alguma coisa diferente que você viveu lá que você gostaria de contar para a gente? Não, quer dizer, isso tudo, com todas essas transformações, eu tive que mandar fabricar o piso, né? Para poder, porque tivemos que quebrar o piso do subsolo. Então alteramos as características arquitetônicas. Pessoal, os nossos conselheiros lá falaram assim, tira toda essa porcaria e coloca pedras de granito, porcelanato, que vai ficar muito mais bonito. Eu falei, gente, a beleza não está na coisa, está no conceito. A beleza está na criação. Se eu tirar isso aqui, eu estou matando o Buffoni, que foi o artista que desenhou outros aqui. Não posso fazer esse tipo de coisa porque eu estou matando a arquitetura. A arquitetura tem vida. A arquitetura retrata um momento histórico. Isso tudo, alguém colocou essa pedra aqui, então eu sempre tenho um respeito para cada pedrinha que tem aqui dentro. Então, e isso tudo, para você ter uma ideia, nós trouxemos e trabalhamos tudo isso. Hoje em dia, né, complementando, nós temos energia solar que alimenta 8% da área comum. Temos células fotovoltaicas lá em cima. O prédio tem fibra ótica. O prédio, quer dizer, não deve nada para um prédio dos mais contemporâneos possíveis. Tem toda a infraestrutura de um prédio moderníssimo. Sempre respeitando as questões arquitetônicas, históricas. Total, quer dizer, não tiramos uma pedra, não alteramos nada. Até o painel do Buffoni, as pessoas na época queriam tirar para colocar letreiros lá, que é o que normalmente se faz, né? Tiram um painel. O Buffoni foi o artista italiano que foi contratado, que nós descobrimos mais recentemente, que até o piso, todo o piso foi desenhado por ele. E é uma coisa linda, tem alma. Então, nós preservamos a alma, o espírito do negócio. Isso tudo é vida. Você que é arquiteto sabe disso. Mas a arquitetura é um momento histórico que foi como uma foto, que foi estancada naquele momento. Como nós temos o direito de derrubar aquilo, de tirar aquilo? Não! Nós temos que preservar, nós temos que manter e valorizar e enaltecer. Como você falou, né? Nós temos que sim arregaçar as mangas e continuar fazendo. E aí está o espírito. E para isso eu preciso muito de vocês. Eu preciso que vocês assumam, deixem um tempinho aí, 10% do tempinho de vocês, e vamos se dedicar aqui. Nós precisamos. Precisamos construir ali, Rafael, um projeto para levar à prefeitura desse nosso início do projeto do nosso Procentro, né, que é aquele corredor dali da Praça João Brícola até a República. Temos que construir isso e mandar para a prefeitura, mas não podemos perder tempo, isso tem que ser feito agora. Temos lá, né, o Farol. Farol é uma referência cultural para a cidade fantástica, apesar de ser um banco, mas o banco está fazendo. Temos exposições permanentes lá. Está tendo uma exposição agora dos anos de 100 anos atrás, da Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna viva numa exposição. Olha que coisa linda. Acho temos que tem um fluxo de 5.000 pessoas dia, se não me engano, no Farol, não é isso? Então, quer dizer, é um público muito grande, quer dizer, e é todo um público de toda a Zona Sul, do interior de São Paulo, de outros estados, que vão para ver essas obras. Temos lá o Boteco 28, que é uma referência gastronômica, né, como você falou, a sua sogra vai lá também, né? E o que pretende, o que faz, na verdade, o Boteco 28. Ele resgata a gastronomia paulistana. Temos até o içá, que as gerações antigas sabem que é o içá, os modernos ainda não sabem, mas é uma coisa que os índios, tem até citação, o Padre Anchieta cita os índios fazendo essas farofas de içá. Olha, no descobrimento do Brasil.
Então, quer dizer, E tem no cardápio tem lá no do boteco. cardápio, Olha só. tem no Lá no cardápio, topo tem as do caixas Farol de- Santander, né? Pessoal que não conhece, fica lá no topo do Farol Santander. Isso, Né? vocês colocam uma fotografia 28º para as andar pessoas lá. terem uma noção. E a visão maravilhosa, né? E, quer dizer, nós temos coisas maravilhosas na cidade de São Paulo, como você muito bem falou, e nós não conseguimos chegar. Eu vou pedir para vocês postarem uma foto que eu fiz alguns dias atrás, que mostra, né, a Galeria do Rock e o Farol à noite, né? Estava chovendo, uma fotografia que eu falei, nós estamos revivendo aqui um Times Square. É. Aquilo, agora, nós ganhamos um prêmio no final do ano com o Natal Iluminado, né? Mais uma vez, pela terceira vez nós ganhamos. Uma coisa simples. Fazemos tudo descascando garrafa, abrindo fios, usando CDs. Nós construímos com um custo zero, ganhamos o prêmio de pessoas que gastam, de shoppings que gastam uma tremenda nota, nós ganhamos, né, o Natal Iluminado. Mas esse Natal Iluminado foi demais. O ano passado nós fizemos coisas assim que representava as moléculas do corpo, né? Então eram luzes assim que dá para fazer, né? Vibrando assim como se fossem os prótons, nêutrons ali se movimentando, os elétrons, né? E nós levamos isso, foi muito legal também, ganhamos, né? Mas desse ano nós fizemos uma pauta musical como fizemos alguns anos atrás. Mas a pauta musical ficou tão bacana que as pessoas falaram, Toninho, você vai tirar isso daí? Eu falei, putz, acho que vamos deixar? Deixamos, está lá até hoje. Gostaria que, se vocês pudessem colocar também um linkzinho ali para vocês verem. Está vivo. Então aquilo está valorizando. Eu olho para aquilo. Ontem eu vim com os amigos que foram lá. Falei, dá uma olhadinha. Eles falaram, nossa, isso está parecendo Times Square, hein? Quando vira assim, você vê aquela parte. Então é isso. Com muito pouco nós podemos realizar. Né? Tem que ter criatividade. É um custo muito baixo. Nós fizemos. Farol Santander não, custo altíssimo, tem LEDs, dá com pau lá, coisas, né, projetadas. Não. É na raça ali, vamos lá e fazendo. E é assim que se constrói, na raça. É muito conteúdo, né, Toninho? Toninho tem tudo esse. Para fazer o download disso aqui é 5 dias. Então, Toninho, a gente vai marcar uma próxima com você, porque esse tema aí de como criar cultura, essência nos negócios, dá um curso, né? Dá um curso online, não pode ficar esse conteúdo guardado, né? E na prática, né? Não Sim. tem só... Empreendedorismo de palco. Foi lá, fez e tem lugar de fala, tem legitimidade, não tem só teoria, né, Toninho? Que é o nosso tema aqui, negócios na prática, você representou com maestria um convidado aí que vai ficar marcado aí, com certeza vai voltar. Pessoal, o pessoal que tá assistindo tá adorando e não quer que a live termine não, hein? Olha Só aqui. passando feedback aqui. Quer que continue? Tem pergunta aí? Quer que faça alguma pergunta aí? Vamos ver. Vamos pegar 2 perguntinhas Isso, aí pra pro gente Toninho encerrar. responder pra gente encerrar. O Toninho tá com voo aqui, já vai para Bolonha, na Itália, vai dar um curso lá, então a gente não pode atrapalhar ele, não. Vamos só 2 É perguntinhas. meio perigoso aquela região. Né? Tem que ir lá levar umas ideias lá para o pessoal. O mundo precisa de ideias, né? Ideias mais conformadoras, né? Mais de paz, né? Onde esse equilíbrio, esse estado de flow, essas pessoas precisam viver, né? E pensar na empatia. Se houvesse empatia, não havia essas Como ações. criar estado de flow nos negócios e na vida. Olha aí. Que já quero ser seu sócio nesse curso. Vamos fechar. Já vou fechar aqui. Meio a meio. Pique. E aí a galera produz. Aí a gente vai estourar de vender esse curso. Enquanto não vem as perguntas, Tony, hoje, por dia, mais ou menos, quantas pessoas frequentam a galeria? Para a gente ter uma ideia de números. Tá. Em algum tempo atrás, nós fizemos uma pesquisa, em loco também, que eu gosto de fazer, né? Contratamos amigos nossos que tinham uma empresa de pesquisa, né? E ele foi lá com um manômetro lá, contando as pessoas que entravam. Por dia, a média, isso 2010, mais ou menos, entrava uma média de 25 mil pessoas por dia. Nossa. Uau. Sábados, 36.500 pessoas. Uma coisa... É muita gente. Não, é absurdo, é absurdo. E tanto é que o sensorista, lá, o cara que fez o sensor, não sei o nome da coisa, ele ficou assustado. Ele falou, isso tem mais fluência do que o Center Norte. Meu, você tem noção disso? Quanto custa a fachada ativa da Galeria do Rock? Meu, é um negócio assim impressionante, quer dizer,
eu falei, putz, eu até coloquei mais 2 seguranças, né, para dar sensação de segurança, porque o ser humano, ele precisa de acolhimento, de ser acolhido, né? Todos nós precisamos, todos nós queremos um colo, todos nós queremos ter essa força viva dentro da gente, né? Tanto é que as luzes da galeria, como fotógrafo, né, durante um bom período, eu aprendi, né, a temperatura de cor, essa força toda. E quando nós fizemos a transição, o retrofit, né, hoje em dia se fala, da iluminação, eu fui fazer um curso na Philips de light designer. Então, sou especialista em light designer e fotógrafo. E fui entendendo a temperatura de cor, a importância da temperatura de cor. Porque a temperatura de cor de 5.000 graus Kelvin, ela muitas vezes pode. Agora, de 3.000 graus Kelvin, ela acolhe. Quando a gente vê a luz, a primeira luz que gerações e gerações passadas tinham, era uma luz tênue, é uma luz muito curta, luz de vela, né? Porque nós estamos falando agora de 100 anos, 200, isso não reflete a história da humanidade e não reflete aquilo que está no nosso conteúdo genômico, né? Nas nossas ordens genômicas, não. A nossa história de vida remete a milenar, né? 5.000, 10.000 anos. Isso tudo é a força que tem dentro da nossa genética. E quando eu fiz a experiência, eu coloquei luzes no lado de temperatura de cor de 3.000 graus Kelvin. Aquele lado começou a aumentar a quantidade de pessoas. Eu falei, caramba, a minha teoria está dando resultado. Pegamos aquele, eu tirei dali e passei para um outro lugar. 6 meses de experiência. Ali começou a parar de pessoas e do outro lado começou a ter esse aumento de pessoas. Não deu outro, coloquei na galeria inteira essa temperatura de cor, é o que sinaliza até hoje, que dá aquelas, tem mais de 5 coisa mil de conforto, né? Dá um ar de conforto, de tranquilidade, de tranquilidade, de estado de flow. Por que as pessoas gostam de entrar na galeria? Eu já vi publicitários, pessoas, homens de criação, muitos, é muito comum, já ouvi muito as pessoas assim, eu vou na galeria, eu me sinto bem. Quando eu estou estressado, eu vi isso várias vezes, entendeu? Eu vou para a Galeria do Rock. Eu não sei, que aquilo me cativa de tal maneira que putz, aquelas lojas, aquelas histórias que cada loja tem, é cativante. Um conjunto de coisas, né? Um pouco de lembrar do passado, de lembrar da história, a questão do conforto. Está no inconsciente coletivo, e as pessoas não entendem o porquê. Imagino que seja assim, né? Mas o inconsciente que leva as pessoas, é o inconsciente que traz essas energias da luz, da segurança. A pessoa, quando entra, tem a sensação de segurança, que eu tenho 2 homens lá de um lado, um homem no meio da galeria, e alguns circulando, e as pessoas sentem paz, coisa que não se tem na cidade de São Paulo. Né? Uma coisa interessante que nós estávamos falando, né? O retrofit é muito importante porque ele altera características físicas, né? E aqui acaba começando a gerar uma requalificação de público, que acho que uma das coisas de muito sucesso da galeria foi exatamente isso, né? Antigamente tinha, nesse período negro que você comentou, meio pesado, uma época que tinha um público bastante violento, etc. E hoje o público voltou mais para a família, né? Eu que frequento a galeria, ando por lá, às vezes nas nossas reuniões do Procentro, vejo muita família, e a família acaba requalificando, acaba até que o ticket médio das vendas aumentem, né? Sem sombra de dúvida, né? Essa transformação, esse retrofit, né? Ele realmente aumenta a quantidade de vendas. Eu sempre falo para as pessoas, hoje mesmo passei num lojista lá, reformou a loja dele, ficou linda a loja dele, né? De filho de um chinês, inclusive, que eram os antigos comerciantes da galeria. Eu falei, e aí, aumentou as vendas? Ele falou, nossa, Toninho, depois da reforma aumentou as vendas de uma maneira significante, mais de 40%. Eu falei, maravilha, eu falo para vocês, reformem, que o retrofit requalifica, né? Agora, quando você faz esse retrofit e mantém o verdadeiro, a verdade, a arquitetura, aquele sonho do criador do espaço, ele tem muito mais força. Ele agrega um valor assim, fora do comum. Tem uma pergunta. Tem um monte. Eu vou ler as 2 primeiras aqui. Quer que eu vou falando, Rafa? Não, eu falo aqui, ó, é bom. Fechou. Melhor. Vamos lá. Toninho, o que mais faria para a Galeria do Rock crescer ainda mais?
Boa Você acha que ela pergunta. chegou no ápice dela? Ou não? Daria para expandir a galeria do Vai rock? ter que ter CEPAC lá, né? Para construir o prédio em cima, né? Vai lá no Mais leilão. no lá. leilão do CEPAC, Olha. mais 10 andares. Não, nós precisamos expandir o tempo todo. Quer dizer, você nunca pode parar com aquilo que você tem. Estou falando em termos empresarial, em Uhum. termos de retrofit, de vocês que são empreendedores. Não, parar jamais. Você tem que sempre estar sonhando, buscando, através dos seus sonhos, ideias novas, produtos novos. Nós temos N ideias lá acontecendo. Temos projetos, hoje mesmo falando com um dos nossos colaboradores lá, Toninho, aquele nosso projeto deu certo. E olha, vai acontecer. Meu, você não tem ideia do que vai acontecer, você não tem noção. Não, fala um pouquinho aí, dá um spoiler aí. Não dá para falar ainda. Não pode, é negócio grandioso, Eliseu. E é grandioso, mas é humilde, é pequeno ao mesmo tempo. Uhum. Mas ele não é grandioso, há uma grandiosidade sem ser grandioso. Há uma grandiosidade na busca de fazer a coisa, as pessoas se sentirem pertencentes ao espaço. Então, respondo ao nosso questionador aí que nós sonhamos, continuamos sonhando e vamos continuar sonhando, porque a hora que pararmos de sonhar, como dizia o Maluco Beleza, não vamos parar de realizar. Então não podemos parar de sonhar nunca. E atrás do sonho, sempre realizando, sempre sonhando, nós estamos o tempo todo, como eu falei. Esses projetos continuam. O próprio Rafael está presente nesse sonho, né? Quantos, né, Rafael? Que não, eu não gosto de dar spoilers, né? Enquanto eu não tenho uma noção real do que vai acontecer. Porque elas mudam, né? Tudo, a vida, assim como as células do nosso corpo, ela está em movimento permanente. Nós somos energia e vibração o tempo todo. A galeria do rock é isso. É isso que nós mantemos vivo. É isso que nós fazemos ela se manter. Essa vida, essa energia forte continua dentro de nós, de todos nós. Só que nós não temos consciência. Na galeria nós temos consciência da nossa importância, do nosso significado, do que ela representa para a cidade de São Paulo. Para essa pessoa que perguntou, ela representa alguma coisa? Então ele imagina chegando ao máximo. Não, nunca. Nunca queremos chegar ao máximo. Nós vamos sempre em busca da perfeição. Vamos sempre em busca da excelência. Mas nunca vamos parar nosso sonho. Magnífico. O nosso amigo Thiago Eurípides quer saber se você tem projetos paralelos no centro, ou se você foca todas as suas energias aí na galeria, e é só essa, só com ela que você... Excelente pergunta que o Rafael pode responder, eu posso responder. O nosso sonho, a galeria não é só aquele espaço físico. A galeria, hoje, é todo o centro novo, como eu falei para vocês, é parte do nosso país. O nosso país cresceu. A nação é muito maior. Como eu falei, a nação está no mundo. Agora, o nosso país está em todo o centro novo. Em cada cantinho daquela região ali, do Centro Velho agora também, estamos expandindo para todo quanto é lado, né? O sonho é grande. Nós continuamos sonhando em busca de uma realização, a qual o Eliseu, o Rafael estão presentes também. Nunca pensamos só em nós, nunca pensamos só no nosso espaço. Nós sempre trabalhamos para qualificar todo o centro. Tanto que eu dirigi o Conselho de Segurança do Centro durante 10 anos, para buscar melhorar a questão da segurança. E conseguimos. Né? O meu sonho maior seria criar a polícia comunitária de verdade, de fato. Né? É um sonho meu que está preso aqui dentro, estou engasgado com isso. Mas num certo período nós criamos, buscando a polícia comunitária, criamos a promotoria comunitária lá no Ministério Público. Nossa, fantástico. Foi fantástico no início, mas foi fantástico enquanto alguns promotores tinham vontade e garra de fazer. Mas hoje tem um bando de palermas lá que não tem vontade de fazer nada. Sabe? Eles estão de braços cruzados, ganhando os altos salários deles, fazendo nada para o bem comum. Para que serve o dinheiro que eles ganham? Que é muito mais do que aquilo que eu nem sonho ganhar. Mas, pô, gente, vamos pensar no bem comum, vamos pensar no coletivo, vamos ter empatia. Então, respondendo a pergunta do menino, não, em momento algum. Desde a gênese do nosso processo, nós sempre pensamos grande, pensamos maior, pensamos no todo. Não pensamos só em nós, nunca. Nosso pensamento nunca foi egocêntrico. Pelo contrário, nosso pensamento é coletivo, com empatia, com determinação, com vontade, com bravura, com perseverança. Nós seguimos esse caminho, né?
Pode responder esse nosso companheiro. Parabéns pela pergunta. O Paulo Greco está falando que ele comprou muita tinta na Tech Screen para fazer camiseta. Uma outra história, né? Que é outra história que é fantástica também. Vocês sabiam que antes, ao meio de comunicação, eram os letristas? Sabiam disso? E esses letristas estavam concentrados na galeria quando ela abriu em 1963. Foram os primeiros criadores. Esses letristas, eles eram o artista que hoje em dia, todos os equipamentos digitais, essa criação maravilhosa que vocês mostraram em cima, eram os letristas que criavam. Depois acabaram. Mão, né? Isso, depois levaram as agências, né, de propagandas que criaram departamentos, diretoria, as gráficas, né, diretoria de criação, de produção. Isso tudo. A essência dela estava lá atrás na Galeria do Rock, com os letristas, que fazem. Tem umas histórias maravilhosas. Eu não vou contar agora, que não vai dar. Daria um podcast de 12 horas. Então, e hoje ainda essa coisa está viva. Né? A gênese da Galeria do Rock foram os letristas, que foram os primeiros, junto com os alfaiates, que eram mais de 100 alfaiates que ocuparam aquele espaço da Galeria do Rock na gênese do seu processo em 1963, porque tinha uma demanda reprimida, porque naquela época não existia shopping centers, nem a roupa prêt-à-porter. A prêt-à-porter vem depois, no início da década de 60, com a transformação, com a saída da roupa feita pelos alfaiates, pelas costureiras, que era o costume da época, para o prêt-à-porter, para a indústria americana, né, que é a indústria do vestir. Antes não existia indústria do vestir. Quer dizer, quem fazia eram os alfaiates, eram os artesãos, eram as costureiras que faziam as nossas roupas, né? Tudo modelado, tudo lindo, tudo... Hoje em dia não, é meio largadão, né? Mas porque a indústria produz isso, né? E a mudança de cultura também. E essa mudança de cultura não veio só veio nos costumes, no trajado, na forma de ser. E a galeria foi gênese desse processo também. Eu falei para vocês. Fantástico. Filósofo, pai, administrador, empreendedor, construtor. Cientista político. O que mais esse cara é, meu? Obrigado. Estou aprendendo. Por ter ensinado tanto pra gente, e a gente se sente honrado de você ter aceitado o convite. Tenho certeza que a senhora, sua mãe, teria muito orgulho de ver o que aquele menininho se tornou um gigante, um exemplo para todos nós, né, que tentamos de alguma forma empreender, construir algo e que gera impacto na sociedade de alguma forma, né? Quando você abre uma portinha para a rua, seja com um funcionário, com dois, você está se movimentando, você está gerando emprego, né? Então você representa esse empreendedor brasileiro, esse cara guerreiro, esse cara que vai para cima, que cai, levanta e não desiste nunca. Então, fiquei muito honrado com o seu convite aí. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Na verdade, eu estou aprendendo o tempo todo, né? Aprendo muito com vocês. Vocês me ensinam também. Por isso que lá no ProCentro eu procuro mais ouvir do que falar, porque vocês estão me ensinando o tempo todo também. Então, a vida é um eterno aprendizado. Nós não sabemos tudo, não. Nós estamos o tempo todo aprendendo, Miguel. Então, sem dúvida, vamos marcar um próximo, né, Rafa? Tem que marcar, com certeza. Um próximo para a gente poder comemorar, e quem sabe comemorando um ano aí de negócio na prática, vamos trazer o Toninho aí. Sem atraso, né? Com certeza. Olha, tá me batendo ali. Muito obrigado, gente. Vamos encerrar aqui, ficamos por aqui, né, Rafa? Quer dar alguma consideração final? O Brancatelli também? Bom, quero agradecer ao Toninho, que é o nosso mestre, né? Ele falou que aprende com a gente, mas a gente tem a honra de poder estar perto dele nas reuniões do ProCentro, escutando todas as histórias incríveis que ele nos conta, e é uma honra muito grande tê-lo como amigo e parceiro nessa jornada. Toninho, indiretamente você fez parte da minha infância, da minha juventude, da minha adolescência. Obrigado de coração por você ter feito o que a Galeria do Rock é e ter moldado a juventude. Muitos jovens, muitos adolescentes criaram uma identidade naquele lugar. E eu fui um deles. Então, obrigado não só por você estar aqui hoje, batendo esse papo fantástico com a gente, mas também lá atrás, quando eu participei muito da Galeria do Rock e aprendi muita coisa lá também. É isso aí. Gente, obrigado. Até a próxima aí. Legal, tá?